verdura, né? Hoje é dia 29 de agosto de 2025. Para a verdura ficar verdinha e bonita, a gente precisa de uma outra coisa aqui, ó. É isso que eu quero mostrar hoje, tá? Tá aqui, ó. Então, esse é o esterco, né? Esterco de galinha, compostado. Então aqui, ó, mais ou menos 1 tonelada. E lá, mais uns 500 quilos, né? Que veio na caçamba da caminhonete e na carretinha, tá? Olha só, que beleza, hein? Opa, que beleza, né? Ali, ó. Então, 1.500 quilos aqui, deu 1.700, né? Mas eu tô falando 1.500. Então, olha só, pessoal, esse esterco aqui, ó, ele é compostado, né? Então, dá para pegar ele com a mão que não tem nenhum problema. Ele é composto, né? É esterco de galinha mais a serragem. E ele é revirado durante uns 40, 50 dias lá na composteira, né? Uma composteira gigante que fica na granja. E olha só que bonito, parece um pão, né, em cima da carretinha. A carretinha fez força para trazer, né? Olha aqui. Ali a roda ali, ó. Né? Mas é isso aí, né? Então o que que acontece, né? Esse esterco de galinha, eu prefiro sempre usar aqui o esterco compostado, porque ele tem uma biologia na composição maior do que o esterco seco, né? Lá na granja eles têm 3 tipos de esterco, na nossa granja aqui mais perto da nossa casa, que a gente pode buscar, né? Essa granja fica a uns 45 quilômetros de distância, tá? Mas o que dá mais trabalho de ir lá é a fila no trânsito para passar por uma cidade que tem aqui perto, do que propriamente buscar o esterco, tá? Felizmente o trânsito, né, a falta de estrutura ali nas rodovias, ela traz um problema para a gente também. E a gente acaba ficando na fila muito tempo até chegar lá. Mas é bastante perto, assim, não teria muito problema de buscar. E o valor também, ele não é muito alto, né? É cerca de 27, desculpa, 27 ou 0,275, né? 27 e 275 reais a tonelada, né? Então vai dar 27 centavos e meio o quilo, né? Por isso que eu me enrolei um pouco em falar. Mas enfim, né? Ou seja, né, um esterco relativamente barato, muito não seria nutritivo, né? Seria fértil, né? Ele tem bastante fertilidade para o solo, tá? É muito bom mesmo, né? A gente tem usado e tem feito um bom efeito aqui, tá? Ali na caminhonete também, olha só a quantidade que está aqui, né? Tá ali para dentro, ali. Depois eu vou ensacar isso aqui, né? Ó. Então assim, né? O que que acontece, né? Aqui eu já estou começando a ensacar aqui. A gente bota em saco que fica melhor para distribuir, né? Depois, né? Podia levar na carretinha, mas como tá chovendo, ficou molhado, então... Mas dependendo da situação, eu vou deixar um pouco na carreta e vou acabar levando na carreta também em algum local onde a gente vai usar em mais quantidade, né? E no caso aqui eu já fiz uma adubação de quase tudo na chácara, então mais da metade desse produto vai ficar guardado para a gente ir usando até o final do ano aí, né? Quando for buscar a próxima vez. Mas o que que eu ia dizer, né, desse adubo, né? Ele é rico em fósforo, nitrogênio e potássio, tá? Então, assim, é claro, né, que ele não é que nem adubo químico, ele é um pouco mais fraco, mas além desses ele tem outros micronutrientes, né? E que nem eu falava, lá na granja tem 3 tipos de adubo que eles vendem lá. Eles vendem o esterco fresco, só que só para produtor rural, que tem a nota de produtor rural, então por conta do cheiro, né? Porque ele é fresco, né? Esterco de galinha fresco, não tem serragem, não tem nada. Ele cai direto numa esteira e vai para o caminhão. Aí do caminhão tu pode pagar o frete do caminhão ou pode ir lá com o seu caminhão carregar. Esse é bem barato, né? Acho que é 120 a tonelada, uma coisa assim, bem baratinho. Bem mais barato que os outros. Aí tem o esterco compostado, que é esse que eu comprei, esse aqui, tá? E tem também o esterco seco, que é o esterco puro passado num secador gigante lá, tem uma torre, né,
de secador, de secagem, né? Onde eles queimam maravalha embaixo, pó de serra, eles vão queimando e vai rodando aquele cilindro, ele vai secando, né? Vão carregando com uma máquina, o caminhão descarrega o esterco numa ponta e sai na outra o esterco seco. Por que eu não uso o esterco seco, né? Já que ele é mais concentrado, né? Com certeza que ele é mais concentrado do que esse aqui, tá? Mas assim, né? O preço dele é um pouquinho maior do que esse, né? Então assim, vamos colocar em mais ou menos a tabela, né? O esterco puro, não curtido nem nada, né? Cru, ele custa 120 a tonelada, só para produtor rural com nota, e ele é problema, porque ele tem um cheiro forte, né? Cria muita mosca, etc. Mas é puro. O esterco compostado, que é esse aqui, fica em torno ali de uns 50, 60 dias, 40 dias, conforme é necessário para fermentar. Esse esterco aqui custa 275 a tonelada. E o esterco seco, ele custa 345 a tonelada. Então, essa é a escala de preços, né? Cada um tem o seu custo, cada um tem a sua quantidade de nutrientes, né? Tá? Qual é o detalhe, né? Por que eu não uso o esterco concentrado lá, o seco? O que acaba acontecendo, na minha opinião, é que o esterco seco ele ainda vai ter que curtir no solo. Então ele tem duas situações. Quando a gente lança ele no solo, primeiro ele hidrata e ele também tem um cheiro muito forte. Segundo, ele fermenta no solo. Então, para mim, eu acho melhor usar o compostado, porque aqui, essa parte de composto já aconteceu, né? Então, ele já foi compostado, né? Tá? E enquanto eu estou falando aqui, sem se importar comigo, lá naquele canto, olha quem está lá. O filho da mãe do macaco comendo a cana. Né? Não se importou comigo. Eu estou aqui e ele está lá. Olha lá na cana. Lá. Olha lá, tá lá, quebrou a cana, olha lá. Incrível, né? O bicho, né? Incrível, né? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu vim aqui correndo para ver se conseguia pegar ele, mas não consegui. Olha só, comeu a cana aqui, ó. Não é... O meu problema com esses macacos não é tanto ele comer a cana. Esse não é o problema maior. O meu problema com os macaquinhos é que eles não param na cana. Esse é o problema. Então eles continuam incomodando, né? Tá? Esse é o problema que a gente tem com os macaquinhos. Mas são da natureza, né? E são bonitos, mas eles estão trazendo bastante danos para nós aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa conversa aqui sobre o esterco, né? O que acontece, né? Não sei se essa conversa é um pouco chatinha, mas é interessante também, né? Para quem quiser saber, né? Então, o que acaba acontecendo? Esse esterco compostado, ele está já há 40, 50 dias lá compostado, né? Então, ele já tem os nutrientes mais disponíveis para as plantas, né? E o preço dele não é ruim, né? Então, eu imagino que eu colocar no solo esse esterco aqui, que já está, de certa maneira, ele não tem larva de mosca, porque ele foi compostado, né? Ele já está com os nutrientes degradados, né? Então ele vai entregar esses nutrientes para as plantas. Ele tem serragem, com certeza, né? Dá para ver que ele tem serragem na composição dele, né? Que não decompôs ainda. Mas essa serragem ela já está em processo de decomposição, então não traz um problema muito grande para as plantas, né? Então, nesse caso, eu penso que é o mais acertado para mim a adubação com esse esterco de galinha compostado, tá? Ou já falando composto orgânico, né? Tá bom? Então, né? O que eu cheguei na conclusão a respeito dessas questões dos adubos, né? Se eu for usar o esterco cru, ele me traz problemas com relação a moscas, transporte, e eu não posso jogar em qualquer lugar, por causa que o cheiro vai muito longe, né?
Talvez eu também traga atraia algumas outras pragas com ele, né? Ou doenças até, porque ele é um esterco muito cru, né? Se eu, por outro lado, usar aquele que foi desidratado no secador, ele já é um esterco que, de certa maneira, foi curtido, né? Foi seco, então matou algumas bactérias, patógenos, etc. Só que, por outro lado, eu tenho um outro problema com relação a esse esterco, que é a questão de que ele ainda vai ter que decompor no solo. Tá? Então, assim, qual é o meu raciocínio? Quando eu faço o lançamento desse esterco no solo, se eu utilizar o esterco, tanto o seco como o puro, o que vai acontecer no solo? Esse esterco primeiro ele vai ter que decompor, para daí começar a entregar para as plantas os nutrientes, tá? Com alguns riscos, né? No caso desse que está compostado, uma boa parte dos nutrientes já estão prontos, né? Outra coisa, enquanto aquele composto vai ser lançado lá no solo, em sol, chuva, nas intempéries da área descoberta, né? Do campo, né? O que vai acontecer, né? Ele vai acabar decompondo, mas ele vai decompor com uma perda de nutrientes. Enquanto ele vai decompondo para entregar para as plantas, ele vai perdendo nutrientes, né? Durante esse período de decomposição. Então, apesar dele ser um adubo mais forte, eu vou perder uma parte dos nutrientes durante esse período, né? Enquanto que esse aqui, ele foi decomposto numa estrutura protegida, tá? Era uma baia de compostagem com cobertura, como é aqui, ó, uma cobertura, e ele ficava então numa apodrecimento, né, numa decomposição controlada, certo? Então assim, eu quero até mostrar aqui, ó, porque quando não é controlado ele começa a queimar, né? Como é o caso aqui, ó, ele está queimando aqui, que ele estava no monte. Isso mostra que ele ainda tem material para decompor, ele vira cinza, ali é cinza, né? E a cinza ela é rica em potássio, mas é pobre em outros nutrientes, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Aqui nós temos um equilíbrio já bastante interessante nesse material. Com certeza que ele vai decompondo, 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 até virar minerais, né? Vira minerais e vira gases, né? A maioria aqui vai virar nitrogênio, que é um gás, vai virar gás, nitrogênio, e também vai se decompor ao ponto de virar carbono, que é outro gás, então vai para a atmosfera. Então, se eu deixar ele continuar decompondo, esse volume todo vai ficando bem pouquinho, né, sobrando a mineralização até sobrar só o solo, que daí seria composto, né, do que sobra dessa decomposição. Mas enfim, né? Então aqui eu acho que é bem interessante, porque já tem uma decomposição interessante, os nutrientes estão disponíveis para a planta e ele não precisa decompor, ele já diminuiu de tamanho, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, né, com certeza que o volume que está aqui, quando ele foi posto na composteira, ele era pelo menos o dobro de água, o dobro de material orgânico, né? Então, até que ele foi decompondo, ele vai diminuindo, e é o que nós temos aqui hoje, né? Tá? Então, assim, o conforto de trabalhar com esse material, que é sequinho, que eu posso pegar nele, e eu não fico com um cheiro na mão, né? Tá? E também a questão de eu poder lançar no solo, não fica fedendo, a minha horta não fica fedendo, né? Posso botar no alface, na lateral dele, colher ele amanhã e entregar. Se a pessoa vir aqui ver, ninguém vai se importar, porque realmente o solo, o material já é inerte, ele não tem uma reação, uma agressão, um odor, nem nada disso, não atrai insetos, né? Então assim, eu posso deixar esse monte aqui amontoado lá, no lado da horta, que os ratos eles não vão querer, não tem o que eles comer aqui. Já naquele esterco seco é um esterco rico, né, que os animais já procuram para se alimentar daquilo. Tá? Então, porque nem eu falei, eu vou atrair outras pragas que eu nem posso imaginar às vezes, né? Tá? E então assim, né, para mim eu encontrei assim uma fonte de adubação orgânica que eu entendo como perfeita na disponibilidade que eu a tenho, né? Tá? E então por isso eu tenho preferido esse composto aqui. O puro ele é mais rico em nitrogênio, né? Geralmente mais rico em nitrogênio, mas
não é tanto assim a ponto que vale a pena a gente fazer a intervenção. Se eu morasse mais próximo da granja, talvez, né, para adubar o bananal, ou outras culturas em pastagem, culturas mais de grande, que demandam muita quantidade, né, talvez eu usasse de buscar o esterco puro, né, tá? O esterco puro, e talvez também o esterco seco, porque o esterco seco nada mais é do que o puro seco, que perdeu mais ou menos uns 60, 70% da água, né? Então tu imagina que uma tonelada de esterco seco, ela dá mais ou menos quase, ou melhor, dá umas 2 toneladas de esterco puro, tá? Então, se a gente for dividir, então ela já vai chegando quase elas por elas, né? Na questão de peso, né? A diferença é quase sempre a água que está ali, né? E ela foi enxugada durante o processo de secagem, né? Que também fez perder um pouco de nitrogênio, tá? Não tem jeito, né? Você sempre vai perder nutrientes, né? Tá bom? Então, assim, eu tenho preferência por esse aqui. Para mim, ele é perfeito, tá? Em todos os aspectos, né? E mais outras pessoas preferem os outros que estão lá à disposição, né? E também vai do negócio, né? Antigamente a gente conseguia aquele esterco puro quase de graça, era muito barato. Então daí a gente só buscava o esterco puro, ninguém queria compostagem, ninguém queria. Mas hoje em dia, com a questão de muita urbanização, as pessoas estão ficando mais sensíveis, né? Nós temos uma geração Nutella predominante, né? Então você já não consegue mais trabalhar com materiais muito que tem um odor, etc, né? Então criação de porco, até minhas galinhas estão lá embaixo, lá, bem longe de casa, para evitar a reclamação com os moradores de perto, né? Então se eu for comprar um porco, por exemplo, ou uma vaca, vai ser das galinhas para trás ainda, mais longe da rua, né? Para mim não escutar reclamação. Eu não gosto de incomodar ninguém, não gosto que me incomodem também, né? Certo então, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje, né? Precisava falar isso, precisava gravar esse vídeo para apresentar, né? Eu fiquei feliz hoje de buscar, né? Fui junto com o Gerson, aqui o meu vizinho, me ajudou a gente enlonar, a fechar a carga, etc, né? Carregar foi carregado com a máquina, mas depois precisa enlonar, fechar, limpar, para sair de lá e não sair correndo, perdendo o material pela rua, né? A gente também tem que passar por uma rodovia, e isso é ruim para quem está atrás, né? E a polícia se vê vai acabar multando, então tem que ser bem enlonadinho, né? Como vocês veem aqui, tem essa lona aqui, né? Eu lá na frente usei aquelas duas, né? Usei aquela lá, né? Então tinha mais uma azul que está aqui atrás, jogada, que estava por cima dessa, né? Tá ali, ó. Aquela azulzinha que está lá na frente, lá, ali, ó. Também estava por cima, né? Então estava bem enlonadinha a carga, né? E agora nós vamos trabalhar no ensacamento, né? Certo? É isso aí. Vamos em frente, né? Um abraço e até o próximo vídeo.